vamos iniciar mais uma aula de OMDH. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da anatomia geral do corpo humano. E aí nós começamos por essa divisão fundamental do corpo. Nessa divisão fundamental, nós temos aqui o eixo axial, que é o eixo central do corpo, e a região, a parte apendicular. Aqui a gente tem o esqueleto, nós temos o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, mas da mesma forma nós temos músculos axiais e músculos apendiculares, articulações axiais e articulações apendiculares. Existem cavidades que fazem parte do corpo humano nessa região central, essas cavidades elas são importantes porque contêm órgãos importantes, como por exemplo a cavidade craniana, que contém o encéfalo, a cavidade vertebral, onde a gente tem a medula espinhal, cavidade torácica, região torácica, toda essa região aqui, que compreende a cavidade aqui do mediastino, cavidade pleural, onde ficam os pulmões, cavidade pericárdica, onde fica o coração, e aí nós temos a cavidade abdominal, onde temos várias vísceras, como intestinos, estômago, baço, fígado e outros órgãos importantes, rins também, E temos aqui a cavidade pélvica, que contém bexiga e outros órgãos genitais, além do reto, que faz parte do sistema digestivo. Temos também algumas cavidades corporais menores, que ficam na região da face, que são cavidade nasal, cavidade oral, cavidade da orelha média, e existem também algumas cavidades nos ossos da face, que são considerados ossos pneumáticos. Essas cavidades são os seios nasais, e na sinusite os seios nasais ficam inflamados, Bom, entrando na anatomia geral, temos alguns conceitos importantes que a gente precisa lembrar, Dentro desses conceitos importantes, nós temos o conceito levando em consideração uma determinada frequência de apresentação de um padrão anatômico, E quando nós temos um padrão anatômico muito frequente, a gente chama isso de normalidade. Quando existe uma diferenciação desse padrão mais frequente, a gente tem aquilo que chamamos de variação anatômica. O que eu estou querendo falar com isso? Um exemplo aqui nessa figura, traduzindo numa figura para ficar um pouco melhor. Nós temos aqui dois formatos de apresentação da alça intestinal grossa, do cólon. Existe o padrão que é o mais frequente, que em anatomia nós chamamos de normalidade, que é esse aqui, e temos essa apresentação, com uma região sigmoide mais curta, e a gente chama esse padrão menos frequente de variação anatômica. Em termos de alça intestinal grossa, nós temos vários tipos de variação anatômica, Essa aqui é a normalidade e outros padrões variáveis aí entre pessoas, Então, a normalidade é a frequência de apresentação de um padrão anatômico mais frequente, É a forma mais frequente, e a variação anatômica é a forma menos frequente. Então, voltando, Normalidade. Morfologicamente, é a forma mais frequente entre os indivíduos. Para a medicina, é a forma sadia. E em fisiologia, é a estrutura que tem melhores condições para desempenhar a função. Esses dois pontos, também servem para variação anatômica. A variação anatômica é um formato sadio e também é um formato que permite a execução da função, da mesma forma que a normalidade. A única diferença, como eu havia mencionado, é que a normalidade é o padrão mais frequente e a variação anatômica é o padrão menos frequente. Mas ambos mantêm a funcionalidade do órgão ou do sistema. Nós temos outros dois conceitos, anomalia e monstruosidade. O que é que eu chamo de anomalia? Anomalia é uma alteração do padrão, Mas é uma alteração do padrão que causa uma alteração de função.
como a gente tem aqui, né, nessa figura, uma criança com fenda lábio-leporina, né, a fenda lábio-palatina. Não é letal, né, em algumas situações pode ser considerado uma deformidade, existe uma alteração de função, mas pode ser passível de correção cirúrgica. E nós temos a monstruosidade, que é uma anomalia acentuada, interfere de forma significativa no desenvolvimento, né, embrionário e, em geral, ela é incompatível com a vida. E nesses momentos a gente sempre lembra da teratologia, que é a ciência que estuda componentes, vírus e bactérias que interferem no desenvolvimento embrionário. E agora vamos falar da posição anatômica padrão, né, que é uma descrição anatômica considerando o indivíduo numa certa posição definida. Essa posição definida é importante para que todos consigamos falar a mesma língua em relação à posição de membros, órgãos, estruturas do corpo humano e que a gente se entenda utilizando a mesma linguagem. Então, todas as descrições anatômicas são feitas levando em consideração essa posição anatômica padrão, que corresponde a uma pessoa de pé, ou seja, em posição ortostática, com os olhos para frente, né, mirando o horizonte, membros inferiores unidos, membros superiores ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente, ou seja, os polegares apontando para fora. Todas as estruturas são descritas levando em consideração essa posição anatômica padrão. Então, baseado nessa posição, que vocês têm que ter em mente sempre quando leem uma descrição anatômica, nós temos os termos de posição e localização. Esses termos de posição e localização, que eu também vou chamar aqui de termos direcionais, eles dizem respeito à nossa descrição anatômica de um órgão ou estrutura em relação a outro. Por exemplo, tá? Vamos pegar aqui a linha mediana do corpo. Linha mediana imaginária. Temos estruturas e órgãos que são mediais e outros que são laterais. Então, por exemplo, o externo é medial e as costelas são laterais em relação ao externo. Temos também essa nomenclatura importante de superior e inferior. Temos estruturas que são superiores, também chamadas de estruturas craniais, e existem estruturas que são inferiores, também chamadas de caudais. Então, a cabeça é superior ao ombro e o pé é inferior ao ombro, por exemplo, tá? Temos também uma nomenclatura importante aqui entre proximal e distal. Proximal é tudo aquilo que é próximo à inserção do membro e distal tudo aquilo que é distante da inserção do membro. Então, temos aqui o ombro é proximal e os dedos são distais, tá? Temos também aquelas estruturas que são intermediárias, né? Que não é nem proximal nem distal. Então, por exemplo, podemos colocar aqui como intermediário o cotovelo, tá? Se a gente estiver fazendo uma comparação entre ombro, cotovelo e mão. Temos ainda essa nomenclatura de superficial ou externo e profundo ou interno. Existem estruturas que são superficiais, né? Como, por exemplo, as costelas são superficiais e o coração é profundo, né? Que nem está sendo mostrado nessa figura. Ou, por exemplo, o estômago é interno ou profundo e o fígado é superficial ou externo em relação ao estômago, tá? Então, aqui, revisando, né? Cranial ou superior, caudal ou inferior, medial próximo da linha média, lateral distante da linha média, proximal próximo da inserção do membro, distal distante, mesma coisa aqui, proximal e distal. E tem mais uma nomenclatura aqui, ó, anterior ou ventral, posterior ou dorsal, tá? Essas são as terminologias aqui de termos direcionais em relação de uma estrutura em relação a outra.
Temos também aqui os termos de delimitação e secção, tá? Esses termos de delimitação, eles se referem aos planos de delimitação do corpo. Esses planos, eles são imaginários e eles tangenciam o corpo superficialmente. Então, aqui nós temos uma figura humana dentro desses planos de delimitação imaginários. Então, por exemplo, nós temos os planos cranial e caudal, né? Cranial é esse retângulo aqui, ó, plano cranial, e esse retângulo é o plano caudal. Temos os planos laterais, né? Plano lateral direito e o plano lateral esquerdo, que não está sendo mostrado nessa figura. E temos planos ventral, que é esse retângulo aqui, né? Da região ventral, plano ventral e o plano dorsal, que não está sendo mostrado aqui. Então, novamente, ó, plano ventral dorsal, planos laterais, direito e esquerdo, e os planos cranial e caudal, tá? Para que servem esses planos de delimitação? Esses planos de delimitação, eles são importantes na hora de fazer alguns exames de imagem, certo? Paralelamente a esses planos de delimitação, nós temos os planos de secção. Os planos de secção são linhas imaginárias que dividem o corpo sempre em duas metades. O plano sagital, ele divide o seu corpo ao meio, entre lado direito e lado esquerdo. Então, ele passa bem no centro do seu corpo, dividindo o seu corpo entre lado direito e lado esquerdo. O plano frontal, também chamado de coronal, ele vai dividir o seu corpo ao meio, entre região anterior ou ventral e região posterior ou dorsal. E nós temos o plano transversal, que divide seu corpo ao meio em região superior e inferior. O plano transversal também é chamado de plano axial. Para ficar mais fácil, né, um órgão aqui, ó, do cérebro. Plano transverso ou transversal, dividindo o cérebro entre região superior e inferior. Plano frontal, que divide ele entre região anterior ou ventral e região posterior ou dorsal. E o plano sagital mediano, que divide o seu cérebro ao meio entre lado direito e lado esquerdo. Nessa figura aqui, ó, plano transverso, divide o seu corpo entre superior e inferior. Plano sagital mediano, que divide o seu corpo entre lado direito e esquerdo. E o plano frontal, que divide o seu corpo entre região ventral e dorsal. Para que serve isso? Para exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética. Plano transverso, que divide o seu corpo entre região superior e inferior. Então, por exemplo, aqui nós temos um corte transversal da região abdominal. Então, aqui a gente vê fígado, estômago, aqui, ó, é a coluna vertebral. Então, aqui, por exemplo, é fácil observar um câncer de fígado. Secção mediana, divide o seu corpo entre direito e esquerdo. Se você tiver uma hérnia de disco, é mais fácil observar nesse tipo de plano de secção mediana. Secção frontal, tá? Aqui a gente tem secção frontal, né? E esse plano de secção aqui, ele vai dividir, por exemplo, o seu corpo, o tórax, né? Nesse caso aqui, entre região anterior, né? Ou ventral e região posterior, também chamada de região dorsal. Temos uma secção frontal do tórax e aqui a gente vê os pulmões, o coração. É fácil observar câncer de pulmão nesse caso, por exemplo, tá? E para a gente finalizar, temos os termos regionais. Os termos regionais, eles dividem a região abdominal em quadrante superior esquerdo, superior direito, quadrante inferior esquerdo e inferior direito. Exemplo, se uma pessoa tiver uma apendicite, terá dor aqui na região do quadrante inferior direito. E temos alguns termos regionais que são ainda mais específicos para a região abdominal. Aí vale lembrar, né? Aqui vale lembrar que esses termos regionais, eles são apenas da região abdominal
e outras regiões do corpo têm outras denominações mais específicas. Temos aqui, ó, a região do hipocôndrio esquerdo, hipocôndrio direito, região epigástrica, quem tem queimação no estômago, né, úlcera ou gastrite, tem bastante ardência ou incômodo na região epigástrica. Temos a região lombar esquerda e lombar direita, região umbilical, né, em volta ali do umbigo, e região inguinal ou ilíaca, né, mesma coisa, região inguinal direita e inguinal esquerda, e região hipogástrica, também chamada região púbica. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma apendicite pode ter uma dor um pouco mais forte na região inguinal direita, né? Como um exemplo que eu já tinha citado. Então, aqui a gente finaliza os termos regionais, né? E essa primeira parte da aula, e bons estudos!